Governo congela 31 bilhões de reais do orçamento para atingir meta fiscal. E você vai ver também. INSS é condenado a pagar indenização por danos morais à aposentada. E governo teme efeito cascata. Mais 2 marcas de azeite estão proibidas no Brasil. Trump proíbe a Universidade de Harvard de receber alunos estrangeiros. E ainda, maior avião de passageiros do mundo tem que voltar para São Paulo após problemas no voo. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 18h36 pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias desta quinta-feira. E olha só, os Ministérios da Fazenda e do Planejamento anunciaram hoje, em conjunto, um bloqueio de mais de 31 bilhões de reais no orçamento de 2025. A medida foi tomada para que o governo consiga cumprir a meta fiscal. Os ministros Fernando Haddad, da Fazenda, e Simone Tebet, do Planejamento, apresentaram em uma reunião no Ministério da Fazenda o relatório de avaliação das receitas e despesas do governo no segundo bimestre de 2025. De acordo com o relatório e os ministros, será necessário um bloqueio no orçamento. O congelamento no valor de aproximadamente 31 bilhões de reais será feito nos gastos livres dos ministérios, que é o dinheiro dedicado às pastas que não são obrigação do governo. Geralmente, essa verba é gasta no custeio dos ministérios na parte dos serviços, como energia elétrica, água, passagens e afins. Um dos principais apontamentos do relatório foi os gastos com a Previdência, que, segundo o documento, teve um crescimento acima das projeções. Olha, e além do bloqueio, a equipe econômica também anunciou um aumento no Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF. O tributo é cobrado sobre operações bancárias de crédito, câmbio, títulos e mais transações. O aumento será principalmente para as empresas e será implementado por meio de um decreto presidencial. O objetivo é arrecadar 20 bilhões de reais até o fim de 2025. Olha, e o INSS foi condenado a pagar indenização por danos morais para uma aposentada que teve descontos indevidos no benefício. E o governo teme agora o efeito cascata dessa decisão. O Tribunal Regional Federal da 6ª Região, em Belo Horizonte, condenou o INSS a indenizar uma aposentada em R$8 mil por danos morais devido a descontos não autorizados. A decisão acendeu um alerta na equipe econômica do governo pela possibilidade do precedente que pode ser seguido pelos 1,8 milhões de segurados que fizeram a contestação dos descontos associativos. Se caso os mesmos R$8 mil de danos morais fossem devidos a cada segurado prejudicado, o rombo no INSS seria de mais de 14 bilhões de reais. No caso específico da aposentada, o desconto era devido a um empréstimo consignado que não havia sido autorizado por ela. O TRF entendeu que o INSS falhou em cumprir o seu dever de fiscalização. Na avaliação de técnicos do INSS e de fontes da equipe econômica, se foi definido que a entidade tinha a responsabilidade de fiscalizar contratos não autorizados de empréstimo, a mesma lógica poderia ser aplicada a contribuições associativas não autorizadas. Olha, parece até notícia repetida, mas o governo proibiu mais 2 marcas de azeite. A última proibição havia acontecido na terça-feira dessa semana. As marcas Almazara e Escarpas das Oliveiras têm como embaladora uma empresa que está com o CNPJ extinto há 2 anos.
O governo proibiu mais 2 marcas de azeite após uma denúncia do Ministério da Agricultura e Pecuária e uma ação de fiscalização da Anvisa. A comercialização, distribuição, fabricação, propaganda e uso das marcas Almazara e Escarpas das Oliveiras, azeites que tem como embaladora uma empresa com o CNPJ extinto em novembro de 2023. A proibição ocorreu após a denúncia do Ministério da Agricultura e Pecuária e uma fiscalização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. No ano passado, o Ministério da Agricultura já havia proibido a venda pelo mesmo motivo. Na terça-feira dessa semana, o governo federal já havia determinado a proibição das marcas Alonso e Quintas de Oliveira, após denúncias alegando que o produto apresentava risco à saúde devido à incerteza sobre a sua origem, que até então é desconhecida, e composição. E o consumo de café despencou 16% em abril em meio à alta de preços. O grão da bebida mais consumida pelos brasileiros teve a maior inflação dos últimos 30 anos. Quem traz os detalhes é o Alexandre Cardoso. O consumo de café caiu quase 16% no mês de abril, em relação ao mesmo período no ano passado, devido à disparada de preço. É o que mostra os dados divulgados pela Associação Brasileira da Indústria de Café. O produto ficou 80% mais caro para o consumidor brasileiro. O aumento foi registrado nos últimos 12 meses. Essa é a maior inflação do produto em 30 anos, segundo o IBGE. Com isso, as vendas do grão caíram 5,13% no período entre janeiro e abril de 2025. Os dados são referentes às vendas do varejo, que representam até 78% do consumo interno. Dentre os tipos de café, o solúvel foi o que mais encareceu, com um aumento de 85%, seguido do café gourmet com 56%, o tradicional ou extra forte com mais de 50%, o especial com 42,3% e o café superior com um aumento de 29%. Em fevereiro, a Associação Brasileira da Indústria de Café já tinha avisado que os preços iam continuar subindo nos próximos 2 meses, por conta dos custos da compra do café que ainda não tinham sido passados totalmente pela indústria. Segundo especialistas, os principais fatores para o aumento são o calor e a seca que aconteceram no ano passado, a queda na oferta global e o maior custo de logística. E um ataque a tiros matou 2 funcionários da Embaixada de Israel em Washington. O governo israelense culpou a Europa por incitar a violência. O presidente de Israel, Isaac Herzog, se declarou em choque com o duplo assassinato. O presidente americano Donald Trump condenou os assassinatos horríveis motivados, segundo ele, obviamente pelo antissemitismo. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu ordenou o reforço da segurança das missões diplomáticas de seu país em todo o mundo e atribuiu o ataque à incitação selvagem à violência contra o Estado de Israel. O ataque aconteceu na calçada em frente ao Museu Judaico da capital americana, que tinha um evento programado para jovens profissionais e diplomatas. A polícia informou que o suspeito entrou no museu após os disparos e foi detido no local. A polícia identificou o homem como Elias Rodrigues, de 30 anos. De acordo com as autoridades, as vítimas eram um casal jovem que planejava se casar em breve. E veja a seguir, Trump proíbe a Universidade de Harvard de receber alunos estrangeiros. E ainda, o maior avião do mundo tem que voltar para São Paulo após problemas no voo. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18 horas e 46 minutos pelo horário de Brasília. Uma medida do governo de Donald Trump proibiu a matrícula e o ingresso de alunos não americanos em Harvard. A determinação atinge até mesmo os alunos que já estão matriculados e estudando na universidade e agora terão que ser transferidos.
Nesta quinta-feira, o presidente americano Donald Trump anunciou medidas que impedem a Harvard, uma das universidades americanas mais conceituadas do mundo, de matricular estudantes estrangeiros. Essa proibição vai de encontro a qualquer estudante que não seja americano e atinge até mesmo os alunos que já estudam em Harvard e que agora terão que se transferir a outra instituição para continuar os estudos. A medida é a maior escalada na turbulenta relação entre Trump e a universidade, que foi a primeira a desafiar abertamente o atual governo dos Estados Unidos e vem se recusando a cumprir normas impostas por Washington, entre elas a de eliminar todas as políticas de igualdade. A Casa Branca vinha exigindo também que a universidade implementasse mudanças nas práticas de contratação, admissão e ensino para combater o antissemitismo no campus. A direção da Harvard, por sua vez, afirmou que já tomou diversas medidas para este fim, mas que as aplicações que o presidente tem imposto visam controlar as condições intelectuais da universidade, e isso não será aceitável. A secretária de Segurança Interna do governo americano, Kristi Noem, afirmou que existe uma lista de exigências que a universidade deve cumprir em até 72 horas para então recuperar a possibilidade de matricular estudantes estrangeiros. E o maior avião comercial do mundo assustou os passageiros que saíram de Guarulhos rumo a Dubai. Isso porque ele teve um problema técnico em Ubatuba e precisou retornar para o aeroporto de Guarulhos. O avião da Emirates precisou dar 5 voltas em Ubatuba, no litoral norte de São Paulo, em uma altitude de quase 19 mil pés, até a torre de controle ordenar a volta para Guarulhos e o voo ser cancelado. O modelo do avião é considerado o maior do mundo para transporte de pessoas, dependendo da configuração dos assentos, e ele pode ter a capacidade para mais de 615 passageiros. Ainda não foi informada a causa dos problemas técnicos. Uma plataforma que acompanha voos do mundo todo divulgou o vídeo da trajetória do avião em Ubatuba. Segundo a companhia aérea, o voo aterrissou sem intercorrências e todos os passageiros desembarcaram em segurança. E hotéis foram disponibilizados até o próximo voo para Dubai, que deve acontecer na noite de sexta-feira. E agora é hora da gente falar de esportes aqui no Jornal das 18h30. E quem traz as informações é o Caio Veríssimo. Boa noite, Caio. Seja bem-vindo. Caio, vamos começar falando do Palmeiras, né? O atual líder do Brasileirão, mas que hoje faz um confronto, né, pela Copa do Brasil. Aliás, um confronto entre dois times da Série A, jogo que promete ser equilibrado, né, Caio? Isso aí, Kleber. Teoricamente é o mais equilibrado dessa fase, né? Boa noite a você, boa noite a todos que nos assistem. Bom, Palmeiras e Ceará se enfrentam nessa noite no Allianz Parque daqui a pouquinho. E apesar da vantagem do Verdão feita no primeiro jogo, o Ceará está pronto aí para estragar a festa aqui em São Paulo. Vamos ver. Palmeiras e Ceará se enfrentam nesta quinta pelo jogo de volta da Copa do Brasil. Na partida de ida no Castelão, o Alviverde saiu na frente ao vencer por 1-0 com gol de Gustavo Gomes. Por isso, um simples empate classifica a equipe paulista para as oitavas de final. Já o Vozão precisa vencer por um gol de diferença para levar a decisão para os pênaltis ou de 2 ou mais gols de diferença para garantir a vaga nos 90 minutos. O Palmeiras chega embalado para o duelo após uma vitória fora de casa por 2-1 contra o Red Bull Bragantino no Brasileirão. Vem de 6 vitórias consecutivas, além de ser o líder isolado do Brasileirão com 22 pontos. Abel Ferreira terá todo o elenco à disposição para o confronto, com os retornos de Vitor Roque, liberado do jogo passado por problemas pessoais, e do zagueiro Mikael, recuperado de lesão. O Ceará também vem de vitória no Campeonato Brasileiro diante do Sport por 2-0. O time nordestino fez uma boa campanha e ocupa o 5º lugar com 15 pontos. Os cearenses sustentam a marca de 3 jogos de invencibilidade, porém não conseguem vencer longe do estado desde 19 de fevereiro. São mais de 3 meses sem vencer fora de casa, por isso o treinador Léo Condé sabe do desafio que terá pela frente. Pedro Raul é o artilheiro da equipe no ano e deixou o gramado com uma torção no tornozelo no último confronto, mas viajou com o grupo para São Paulo. A novidade é Bruno Ferreira entre os relacionados. O goleiro deixou o departamento médico e reforça o time. O jogo acontecerá às 19h30 no Allianz Parque. Olha, e outro paulista que também decide a vida na Copa do Brasil hoje é o Santos de Neymar. Mas a situação do Peixe já é um pouco mais delicada, não é mesmo, Caio? É isso aí, Kleber. Bom, o Santos tem um desafio complicado aí nessa noite, lá em Alagoas, depois de só empatar na Vila Belmiro no primeiro jogo. Por outro lado, a notícia boa para o santista é a volta de Neymar. Vamos ver. O Santos joga nesta noite pela Copa do Brasil no estádio Rei Pelé. Mas não se engane, o mando de jogo não é do Peixe.
Estádio Rei Pelé é o nome da casa do CRB de Alagoas, um dos times mais tradicionais do estado. Essa partida definirá uma das últimas vagas ainda em aberto para as oitavas de finais da Copa do Brasil, e a situação se apresenta bem cômoda para o time paulista. Isso porque na primeira partida na Vila Belmiro, mesmo jogando com sua torcida a favor, o alvinegro praiano não conseguiu confirmar o favoritismo e viu o time alagoano arrancar um ótimo empate. 1-1. Com isso, para o jogo desta noite, quem vencer por qualquer placar estará classificado. Já o empate leva a partida para as penalidades. O ponto positivo para o time do Santos é a volta de Neymar, depois de mais de um mês parado. O craque já se recuperou da lesão que sofreu na coxa e estará à disposição do treinador Kleber Xavier para esta partida. Quem também pode voltar ao time titular é o artilheiro Guilherme. O atacante, que também se recuperou de lesão, deve ser confirmado na linha de ataque desta noite. Já do lado do CRB, o treinador Barroca tem apenas um problema. O atacante Breno Herculano sentiu dores na última partida da equipe pelo Brasileirão da Série B e ainda é dúvida para esta noite. No restante, a equipe alagoana deve ir com força máxima. Este jogo está marcado para começar às 21h30 no estádio Rei Pelé, em Alagoas. E hoje, inclusive, as últimas vagas para as oitavas de final da Copa do Brasil vão ser definidas, né? Conta pra gente, então, todos os jogos dessa noite, Caio. Tá certo, vamos dar uma olhada na tabela, então. Bom, abrindo os confrontos às 19 horas, daqui a pouquinho, o Maracanã vai encarar o Internacional no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis. O Colorado ganhou o jogo de ida por 1-0 e aí tem a vantagem no confronto. No mesmo horário, o Vila Nova recebe o Cruzeiro no estádio Serra Dourada, em Goiás. A Raposa venceu o jogo de ida por 2-0 e um simples empate hoje já garante sua classificação. Pouco mais tarde, às 19h30, como nós vimos aí, o Palmeiras encara o Ceará no Allianz Parque. O único jogo aí entre os dois times da Série A, né, nessa fase. E o Verdão entra em campo com a vantagem após ter vencido o jogo de ida por 1-0. Às 21h30, nós temos 3 jogos. O Capital recebe o Botafogo no estádio Mané Garrincha com a missão quase impossível. O time perdeu em casa o jogo de ida por 4-0 e precisa de um triunfo aí, pelo menos 4 gols para levar para os pênaltis, né? O Glorioso aí, então, tá tranquilo com essa vantagem e joga por um empate para ir às oitavas. Já o CRB recebe o Santos no estádio Rei Pelé, como nós também vimos aí, mas não se engane, o mando de jogo realmente é do CRB e não é do Peixe, apesar do nome do estádio ser Rei Pelé. No jogo de ida na Vila Belmiro, os times empataram em 1-1 e a decisão agora dessa partida segue em aberto para o confronto de hoje. Já o Bragantino recebe o Criciúma no estádio Municipal Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista. No primeiro duelo entre as equipes, lá em Santa Catarina, o Tigre levou a melhor ao vencer o confronto por 1-0 e, portanto, joga por um empate aí no segundo confronto. Já o Massa Bruta precisa vencer por 2 gols de diferença para garantir aí a vaga para a próxima fase no tempo normal. E é isso, Kleber, só jogo bom, a gente vai estar de olho em tudo isso aí e a gente traz aí amanhã toda a repercussão dessa rodada. Eu fico por aqui, um grande abraço a você e até mais. Muito obrigado pelas informações, Caio, e até amanhã. Bom, é isso aí, o Jornal das 18h30 fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. Uma ótima noite e até amanhã.